Como você acha que os economistas medem felicidade? Esse é um tema importante até para responder uma dúvida que é comum entre os economistas, é comum na sociedade, uma dúvida quase filosófica, existencial, que é aquela se dinheiro deixa as pessoas mais felizes. No ranking mundial da felicidade, anualmente, quem está sempre em primeiro lugar é a Finlândia, como o país mais feliz do mundo. Mas será que é isso mesmo? Tem um vídeo do presidente Donald Trump no Salão Oval, na Casa Branca, conversando com o presidente da Finlândia, em que ele dá um tapa no joelho dele e fala: a Finlândia é um país feliz, e o próprio chefe de Estado daquele país faz uma intervenção, diz que não é bem assim. Finland is a happy country, he's a happy leader too. Será que a Finlândia é o país mais feliz do mundo ou não é o país mais feliz do mundo? Tudo isso depende, então, do que os economistas estão medindo. E medir felicidade é o tema do nosso vídeo de hoje. Todos os anos sai o Ranking Mundial de Felicidade, o World Happiness Report, normalmente é liderado por um país nórdico, um desses países muito gelados, com carga tributária muito alta e que, paradoxalmente, aparece liderando o mundo em felicidade. Nos últimos anos foi seguidamente a Finlândia, mas estão sempre ali no topo também Dinamarca e outros países, e eles têm conseguido fazer disso quase uma indústria, porque existe muita curiosidade sobre como esses países vivem. Tem muitos livros e é interessante a gente, para motivar o nosso vídeo, trazer algumas obras que algumas estão no mercado editorial brasileiro, outras não estão, mas eles mostram como que os países nórdicos sabem se vender em relação a esse tema. Um livro que existe, por exemplo, é o Higg, O Segredo Dinamarquês para Viver Bem. O outro é o livro do Lick, O Segredo das Pessoas Mais Felizes do Mundo. Tem também o A Minha Casa Higg, Como Fazer da Casa o Seu Lugar Feliz. Isso só de um autor. Vai ter dentro da Dinamarca ainda outros livros, como O Segredo da Dinamarca, Descubra Como Vivem as Pessoas Mais Felizes do Mundo, ou Crianças Dinamarquesas, O que as Pessoas Mais Felizes do Mundo Sabem Como Criar Filhos Confiantes e Capazes. E não é só a Dinamarca. Se a gente for para a Suécia, a gente também vai ter livros tentando vender ali uma espécie de um segredo que explicaria por que esses países tão gelados, em que se paga tanto imposto, conseguem viver tão bem. Tem também o Lagon, Arte Sueca para uma Vida Equilibrada, ou então o pequeno livro do Fika, o revigorante Ritual Sueco do Intervalo para o Café. Tem ainda o Inhuta, Desfrute, Deleite-se, Arte Sueca de Saborear o Momento. E no caso da Finlândia, a gente vai ter muitos livros sobre sisu, que é um termo ali finlandês para resiliência, coragem. Tem o Segredo Finlandês para Encontrar a Felicidade, Sisu, Arte Finlandesa da Coragem. O que todos esses temas têm em comum, esses termos têm em comum, seja o Higg, o Lick, o Lagon, o Fika, ou o próprio Sisu, é a ideia aí de que existe um atributo cultural, digamos assim, desses países que explica uma felicidade que seria inexplicada por outros fatores. Mas eu acho que tudo isso a gente precisa olhar com um pouco de cuidado. Na verdade, o que a gente está analisando nesses rankings, o que o Relatório Mundial de Felicidade, que é um relatório feito por economistas, analisa, não é propriamente o que a gente entende como felicidade no dia a dia, mas sim uma medida de satisfação com a vida. Satisfação com a vida é um tipo de medida muito comum nas últimas décadas, nos últimos anos, na literatura especializada, da economia, da psicologia, para tratar de bem-estar subjetivo, quer dizer, como as pessoas veem as suas próprias vidas. Nesse tipo de pesquisa, é perguntado para as pessoas onde elas se situam, onde elas se imaginam, numa espécie de escada imaginária, em que no topo, com a nota 10, estaria a melhor vida que ela poderia imaginar para si e 0 a pior. Então, de 0 a 10, o quanto ela está satisfeita com o estágio atual da vida dela, onde que a vida dela está nessa escada. É isso que a Finlândia aparece corriqueiramente nas primeiras posições. Isso é diferente de outra medida de felicidade, ou na verdade de outra medida de bem-estar subjetivo, que também é bem aceita na literatura, que é o bem-estar emocional, ou emoções positivas. Para isso que eu queria trazer atenção nesse vídeo. Quando a gente fala em bem-estar emocional e emoções positivas, que é um tipo de dado que é coletado pelo mesmo pessoal do Relatório Mundial da Felicidade, a gente não vai ter os países nórdicos liderando, mas sim países da América Latina. Rotineiramente, quem fica em primeiro lugar é o Paraguai, e países da América Central costumam liderar. Alguns anos atrás, um estudo do prêmio Nobel Daniel Kahneman, um Nobel em economia que é psicólogo, repercutiu bastante. Era um estudo que dizia que havia um limite para o quanto o dinheiro podia propiciar de felicidade. E esse, curiosamente, quando a gente vê esse estudo, esse não é um estudo sobre a relação entre dinheiro e satisfação com a vida, porque a relação entre dinheiro e satisfação com a vida seria de uma correlação mais perfeita, digamos assim. Dinheiro sempre aumentaria a satisfação com a vida.
O que era entendido como felicidade nesse estudo era a relação entre dinheiro e emoções positivas, ou bem-estar emocional, que diz respeito à nossa capacidade de rir no dia a dia, se a gente tem se sentido ansioso, estressado, triste. E me chama a atenção como os países nórdicos conseguiram vender um conceito de felicidade para o mundo todo, uma indústria aí até no mercado editorial, mas os países latino-americanos não. Talvez você nunca tenha ouvido falar que o Paraguai está em primeiro lugar num ranking de emoções positivas. E esse resultado para o Paraguai e para países da América Central, como Nicarágua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, é muito contraintuitivo, porque para os países nórdicos eu consigo entender bem satisfação com a vida. São países que têm renda alta, igualdade de gênero, aparecem no topo nos rankings de liberdade econômica, nos rankings de direitos humanos, nos rankings de igualdade social. Já a América Latina é uma região marcada pela violência, e a relação entre renda e emoções positivas não é muito clara. A gente não entende muito bem por que na América Latina os países vão tão bem em relação a emoções positivas. Então os livros que eu queria ler, que não existem, são livros explicando por que o latino-americano consegue viver bem. Aqui eu fiz umas capas com IA só para a gente motivar um pouco a nossa conversa. O pequeno livro da pura vida, Segredos do Bem Viver da Costa Rica, ou então A Huevo, A Arte do Entusiasmo Guatemalteco. Que tal também um livro chamado Tuanis, Como Incorporar o Estilo da Nicarágua na Sua Decoração. Ninguém ia comprar um livro assim, mas é também porque a gente não sabe se vender. Por que existe esse bem-estar emocional, essa capacidade de sorrir na América Latina? Ninguém entende muito bem. Até para o Brasil, será que a gente não merece um The Little Book of Jeitinho, a capacidade dos brasileiros de levarem a vida com um sorriso no rosto? Ou então The Little Book of Fé, como os brasileiros são resilientes no dia a dia e levam vidas relativamente felizes. Toda essa provocação que eu estou fazendo aqui é porque eu acho que existe uma questão cultural aí, até talvez de economia, da cultura que a gente não explora bem. Países que têm uma satisfação com a vida proporcional ao seu nível de renda conseguem se vender e mobilizar a opinião pública no mundo, já países que têm resultados de emoções positivas, ou que era até pouco tempo considerado felicidade na literatura, relativamente altos em relação ao seu padrão material, não conseguem se vender tão bem. Então, esse é um tema que tem me intrigado bastante, né? Como que os países nórdicos conseguiram se pautar como os países mais felizes do mundo, ao mesmo tempo que a gente vê, na verdade, os mesmos dados, talvez indicando que, na verdade, os países mais felizes do mundo são os da América Latina. Esse resultado para a Finlândia, que aparece há muitos anos no ranking mundial de felicidade no primeiro lugar, isso tem até saído no Jornal Nacional, é um resultado que, como o próprio presidente do país falou, é controverso. Na internet a gente acha vários memes dos finlandeses rindo desse resultado, né? Tem um meme que a gente pode pôr aqui, eu colocar o link, que mostra eles recebendo esse resultado, gargalhando sobre como é que pode se achar que eles são felizes, ou outro que mostra o Kimi Raikkonen, o piloto de Fórmula 1, de uma forma totalmente sóbria e distante, recebendo esse tipo de notícia. Mas recentemente, nesse ano de 2025, chamou a atenção que um repórter do New York Times foi para a Finlândia baseado em resultados como esse, e ele mostrou que não era nada do que ele imaginava, e os finlandeses, claro, ficam mostrando ali, às vezes alguns com ressabiado, dizendo, olha, é diferente ter satisfação com a vida e ficar sorrindo que nem uma pessoa besta, e outros dizendo, finalmente alguém está tratando disso, são questões diferentes. E aí, você acha que os economistas estão medindo bem felicidade? Para você, felicidade é satisfação com a vida, ou felicidade se aproxima mais da capacidade de saber rir, de ter um bom bem-estar emocional? Eu acho que esse é um tema muito interessante, a gente estuda ainda pouco esse tipo de medida no Brasil, e eu acho que, mais importante, a gente se vende muito mal. Inclusive tem um meme que compara, que eu adoro, que compara países nórdicos com países latino-americanos, essa imagem que mostra ruas de uma cidade, talvez Estocolmo, com as casas bonitinhas, e dizendo os nórdicos tendo uma vida abastada e escrevendo heavy metals sobre como a vida é sofrida, e embaixo uma imagem de uma favela na América Latina, e o contrário, dizendo ali como que os latino-americanos têm uma vida difícil e escrevem canções, sambas, falando sobre como a vida é boa. Eu acho que tem algo aí, eu acho que isso merece maior discussão, a capacidade que brasileiro ou latino-americano em geral consegue fazer, digamos, um suco de felicidade com pouco dinheiro, a capacidade que a gente tem de viver, às vezes até de uma forma um pouco conformista, de viver com menos do que outros países. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler no jornal na segunda-feira no online ou terça-feira no impresso. Até a próxima.